Sejam bem-vindos ao 18º encontro de práticas de autoliderança sobre felicidade como estratégia, o novo paradigma das organizações conscientes. Pode seguir, Josi, se você quiser abrir. O EPA ficou maioridade agora. O EPA Uhum. pode voltar. A gente brincou no 17 porque ele agora estava ficando de maior, agora o EPA está de maior, é o 18º. E é uma alegria ter vocês aqui. Esse é um tema que ele tá virando pauta, né? Felicidade no trabalho. E então a gente resolveu trazer. Falar de felicidade é uma delícia. Mesmo que a gente passe por momentos de. A gente vai passar pelo vale da infelicidade muitas vezes para chegar na felicidade. E é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda, Eliana. E aí, quem for chegando também, nós e o Canva, deixa eu seguir aqui com ele. Então, um pouquinho, como esse material vai ficar gravado, vou falar um pouquinho aqui de novo da Catras. Da Catras é um encontro entre eu, Laís e Janaína, que nos encontramos um caminho de autoconhecimento a partir de crises pessoais e profissionais. E é quando a gente, depois de um tempo de caminhada, a gente sentiu como a gente colaboraria para o desenvolvimento pessoal das pessoas de uma forma mais democrática. E aí nasceu o EPA, que é o Encontro de Práticas de Autoconhecimento, de Autoliderança, perdão. E como a gente continuaria em contato com aquelas pessoas que a gente passou pelas organizações e que, né, a gente cresceu com elas, elas cresceram com a gente e é uma dor do vínculo. Aí a gente falou, poxa, a gente pode estar uma vez junto com todo mundo. E esse conteúdo, mesmo às vezes quem tá aqui é pouquinho gente, mas depois a gente vê que esse conteúdo segue andando. Tem um monte de gente que fala, nossa, eu já vi a gravação, vi isso, tô maratonando, então é um conteúdo bem legal. E é uma forma da gente continuar conectados. A Catrice tem esse olhar para o eu integral, então, onde a gente vai sempre buscar esse núcleo mais profundo nosso, que é quem eu sou, sem meus rótulos, sem os meus papéis sociais, e muito além do que eu penso, do que eu sinto, de como eu ajo, mas aquele núcleo que tem a nossa integridade humana. E aqui que a gente vai chamar de uma dimensão espiritual, que a gente já nasce com ela, ela posta, e ela é de uma outra natureza, e ela que compõe a partir dela é que eu componho como eu penso, como eu sinto, como eu me relaciono, como eu cuido do meu corpo físico, como eu manifesto o corpo físico. Então, desse núcleo mais profundo. Lá, vou deixar com você. É, a gente então trabalha com o desenvolvimento dessa inteligência espiritual e esse conteúdo não surgiu do nada, não veio de nós, na verdade veio de especialistas já desde 1997. Isso vem a partir da teoria das inteligências múltiplas, né? Em 90 com o Daniel Goleman com a inteligência emocional, 97 a Dana Zohar cunha esse termo da inteligência espiritual. Em 2000, ela faz essa primeira publicação sobre o tema. A Dana Zohar é uma física do MIT, que depois foi estudar filosofia em Harvard, é professora de Oxford. Tá viva ainda, eu assisti palestras dela, ela é maravilhosa. Tem um livro muito legal que traz essa filosofia do que é a inteligência espiritual. Aí tem a Cindy Wigglesworth, que é uma ex-executiva de RH, que fez essa publicação sobre as 21 habilidades da inteligência espiritual. E a Lisa Miller, que ela fundou o primeiro instituto de pesquisa numa universidade de Ivy League, na Universidade de Columbia, e ela traz o conceito do impacto a união da ciência com a espiritualidade, o impacto da espiritualidade no cérebro e na nossa saúde. Então, são as três autoras principais nesse tema que a gente usa como referência para o nosso trabalho. O Flávio Peliano Repeteco, de hoje de manhã. Vão ficar daqui a pouco especialistas, vão falar Sem problema mais que a nenhum. gente. E aí, aqui para o EPA, a gente tem uns combinados. O primeiro combinado é falar na primeira pessoa. Vou falar sobre mim. Sobre como eu me relaciono com o fato, como algo me impacta. A gente vai sempre falar da primeira pessoa. O que acontece no EPA fica no EPA, então a gente tem essa confidencialidade das partilhas. Na hora das partilhas, a gente para um pouquinho aqui a gravação, e aí eu contei um pouco da gravação do conteúdo, que fica o conteúdo, mas não ficam as partilhas. E aí, se alguém tiver alguma questão depois, pode também chamar a gente no particular e falar. E a gente vai começar já com uma pergunta.
Você é infeliz? Então pega um minuto agora, sim, vai pra dentro e vou aproveitar, né? Vamos fazer o mergulho interno, vamos pôr os dois pés no chão, vamos chegar aqui com essa baita perguntona, né? Quem quiser fechar os olhos pode fechar, mas pode escolher estar aqui inteiro, presença, colocar a intenção de estar inteiro, inteira. E se fazer essa pergunta, eu sou infeliz? Seguindo ainda dentro de nós, você é feliz? Eu vou aproveitar o mergulho e vou pedir para gente, para própria sabedoria interior de vocês trazer. Quando eu estou infeliz, eu fico como dentro de mim? E quando eu estou feliz, como que eu fico por dentro? Respira nessa atmosfera de como você fica feliz por dentro. Respira 3 vezes profundamente. Isso a gente vai imprimindo nas nossas células essa sensação. A gente pode colocar a intenção de aprofundar para a gente sentir mais dessas sensações ao longo desse encontro. Quero ouvir um pouquinho, se alguém quiser compartilhar como é que foi a sensação de quando está feliz, se percebeu a diferença do estado interior, quando eu estou feliz e quando eu estou infeliz. Acho que tem uma coisa assim, quando você está feliz, e eu não entendo a felicidade como uma coisa plena e perene. A gente tem momentos mais felizes, momentos mais realizados e momentos não tanto, né? Mas o que eu sinto assim, quando você está feliz, vem uma energia de dentro muito forte, né? E você quer mostrar isso para todo mundo. E quando bate alguns momentos de infelicidade, a percepção que eu tenho é que eu estou em pedaços, que eu não estou inteiro, que eu não estou integral ali, que tem alguns pedacinhos que não estão encaixando, e que por conta de não ter esse encaixe, você não consegue ser pleno, né? Que é o que eu falei, acho que a felicidade traz uma plenitude e a infelicidade não. Então me dá um pouco dessa sensação de ter pedaços faltando. Muito bom, muito legal. É essa sensação, né, de estar fragmentado. É, eu posso compartilhar também que quando eu fiz esse exercício aqui, eu pensei na vulnerabilidade, porque é engraçado que quando a gente está feliz, a gente se sente poderoso, né? A gente se sente uma pessoa mais confiante, a gente está ali realmente conseguindo enfrentar o mundo de cabeça erguida. E quando a gente se sente infeliz, a sensação realmente é de baixar um pouco a autoestima, da gente se recolher, da gente ter medo de não saber controlar as nossas emoções. E é engraçado que eu tive algumas experiências recentes do tanto que me fez bem ser infeliz, triste, botar para fora aquela tristeza, sabe? Me libertar daquilo. Aquilo ali dá uma sensação de leveza enorme. E aí a gente chega em outros caminhos aí que talvez a gente veja que o mundo também te direciona, né, para alguns conceitos de uma forma equivocada, né? Por exemplo, essa pressão da felicidade desnecessária. Exatamente. Bom, E a gente colocou essas duas perguntas de propósito,
como que é, né, esse impacto da gente receber? Primeira pergunta, você é infeliz? Ninguém nunca pergunta isso. Então a gente pôs essa pergunta para sair um pouco do comum e a gente refletir de outro lugar. E o você é feliz também vem, né? Não sei como é que vocês sentem essa pergunta, mas vem com essa caixinha meio fixa. Então eu adorei já o que o Flávio falou, dessa questão de que às vezes estamos felizes, às vezes não, e é o que a gente vai complementar aqui. Quer falar algo, Josi? No meu estado de felicidade, gente, deu um calor até na mão, assim. Falei, tem esse lugar da expansão, né? E do infeliz um pouco mais de contração, um pouco mais de dor. Então a gente vai falar um pouquinho lá, vou deixar com você umas crenças Uhum. sobre felicidade. Vocês conhecem essas crenças? Temos que buscar a felicidade. A gente está trazendo quatro crenças principais. Temos que buscar a felicidade. Felicidade é um estado fixo. Felicidade é um estado sempre desejado. Sucesso é sinônimo de felicidade. São crenças, muitas vezes, que estão até no nível, às vezes, emocional, né? Algumas crenças que a gente acredita. Como que a gente enxerga isso e, através dessa visão da inteligência espiritual, é, o que- a- como a gente enxerga essas crenças, né? Então, pode passar mais um, Josi. Então, temos que buscar a felicidade. A gente entende que a felicidade ela já existe. Nós, a visão da inteligência espiritual é que nós já temos tudo o que a gente precisa, que nós já somos tudo e que já temos todas as virtudes, todas as qualidades, tudo dentro de nós. O que acontece é que a gente vai se desconectando desse nosso estado de ser, desse nosso centro vital, desse núcleo que a gente tem. E então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa buscar a felicidade externamente, né? Quando eu tiver tal coisa, quando sei o quê, daí eu serei feliz, eu tenho que buscar essa felicidade. Mas na verdade é, é o caminho reverso. É como é que eu tiro as camadas que eu coloquei que me desconectaram desse centro do meu ser que já é feliz. Então, é um caminho reverso que a gente fala. É como que eu busco isso dentro de mim, não fora, né? Como é que eu tiro as camadas para me conectar com esse estado de ser que já é feliz. Felicidade é um estado fixo. O Lá, Flávio até já lá, bora trouxe. lá. O Flávio até Ah, já trouxe. Se você passar a flechinha no teclado, às vezes ele vai. acredita que não foi? Ele tá danado. É. Eu tenho que voltar no slide dele, assim, clicar nele de novo. É como se ativasse o Vai. slide. Sim. Felicidade é algo que às vezes manifestamos e às vezes não, como todas as outras qualidades que a gente tem. E normalmente a gente vê nossas qualidades como algo fixo, né? Ah, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma, qual que são as minhas qualidades, né? Eu sou generosa, eu sou amorosa, eu sou forte. E é uma visão de que eu preciso ser sempre forte, eu preciso ser sempre amorosa. E não, as nossas qualidades às vezes somos amorosos, às vezes não, às vezes somos fortes, às vezes não, às vezes somos corajosos, às vezes não. Todos temos todas as qualidades, mas às vezes manifestamos e às vezes não. E é a mesma coisa com a felicidade. Felicidade é um estado sempre desejado. Tem um lado nosso que teme a felicidade. Eu não sei se vocês já identificaram um lado de vocês que tem medo da felicidade. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui no encontro de hoje. E sucesso é sinônimo de felicidade. Na verdade, a felicidade ela independe da conquista de objetivos, mas a gente tende a condicionar. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele cargo, quando eu tiver tanto na minha conta bancária, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele casamento, quando eu tiver filhos, quando tal coisa acontecer, aí eu serei feliz. Mas, na verdade, a felicidade ela já é possível agora, ela independe dessas conquistas externas. As conquistas externas nos dão prazer, né? Nos dão, às vezes, uma felicidade temporária também, mas não é a que sustenta no longo prazo. O que sustenta no longo prazo é esse caminho reverso, onde eu consigo me conectar cada vez mais com esse núcleo do meu ser que já é feliz. E aqui, quero chamar a atenção para que a gente olhe a felicidade como uma construção cultural e até
também de sistema político e econômico, né? Então, se eu coloco a felicidade como algo que eu tenho que buscar fora, se eu tenho que colocar que eu tenho que estar sempre feliz, é só olhar as nossas mídias sociais, o que a gente vê, né? Hoje, lógico, a gente avançou muito em termos de vulnerabilidade, autenticidade, mas se a gente olhar e todo mundo feliz, fazendo algo incrível, é um estado sempre desejado. Eu luto contra a infelicidade, que a Grazi trouxe. Nossa, é tão bom quando você pode falar, ah, eu estou infeliz mesmo, e poder manifestar essa infelicidade. E que sucesso é sinônimo de felicidade. Então, quando eu tiver sucesso, aí também depende do que eu imagino que é sucesso. Então, é muito bom. Isso movimenta a economia, movimenta toda uma construção cultural e nos esvazia de quem nós somos de verdade, né? Deixa a gente mais infeliz. Porque se eu construo a minha identidade buscando fora, é um ótimo lugar de sair, de ficar mais longe de mim, mais fragmentado. E aqui uma diferença, né, sobre a felicidade hedônica e eudaimônica. Não sei se vocês já ouviram esses termos antes. A felicidade hedônica, ela é baseada em prazer, conforto, satisfação imediata. Relaciona-se a emoções positivas, ausência de dor, bem-estar momentâneo. É muito relacionada a essas conquistas que a gente tem. Quando a gente tem alguma conquista, isso nos gera prazer, mas ele é momentâneo, essa felicidade hedônica. A felicidade eudaimônica ela é mais profunda, tá ligada ao nosso propósito de vida, à realização pessoal, ao significado, relaciona-se a viver alinhado aos valores internos, crescer e desenvolver sentido na vida, que é o que a gente fala, que é essa conexão com esse estado interno, com esse núcleo do nosso ser, tá mais relacionado com essa felicidade eudaimônica. É dela que a gente está falando, que a gente vai falar ao longo desse encontro. Muitas vezes a gente confunde essas duas felicidades. Então, por isso que a gente trouxe essa distinção aqui. Pode passar, Ju. Agora a gente vai fazer, vou convidá-los também para fazer mais um mergulho para dentro. Então, quem quiser pôr os dois pés no chão faz a gente ter uma raiz, a gente está aqui no momento presente. Quem quiser fechar os olhos, fecha, não é necessário, gente, não é necessário, mas quem quiser ficar um pouquinho consigo, pode ficar. E buscar atenção, volta para a respiração, vamos respirar um pouquinho. Como era na sua infância os momentos de felicidade? Uma cena onde você estava extremamente feliz. Com o que estava acontecendo, no que você estava pensando, como estavam os seus sentimentos, como estava o seu corpo físico. Se esse momento tivesse uma cor, que cor teria? Se esse momento tivesse um cheiro, que cheiro que ele teria? Qual era a atmosfera desse momento? E procure identificar quais eram as qualidades que estavam no ar dessa cena. Tira uma fotografia dela e traz para cá. Pode voltar assim que possível. E quero saber se alguém quer compartilhar. O que que veio? Oi, Suzy! Oi, querida, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos.
Tudo. Conseguiu fazer a visualização? Você chegou no momento certo? Não, Não. então tá bom. Depois você pega esse comecinho na gravação. Tá. E aí, tem alguém que quer compartilhar algum momento muito feliz da sua infância? Então vou compartilhar, né? Que eu gosto de falar. Bom, na minha mente veio na casa da minha avó, porque eu acho que era muito gostoso, onde que eu conseguia reunir com vários primos. A minha avó, ela fazia pra gente tudo que a gente queria comer, contava história, e era muito divertido, muito animado. E ali eu sentia assim, sabe, que eu realmente estava num espaço seguro, à vontade e que eu podia estar conectada, unida com as pessoas. E a gente fazia as coisas juntos, né? E era uma coisa muito assim, sem, sem ter que definir um status ali, né? De quem que é o mais importante, né? É uma coisa bem infantil mesmo, mas eu acho que a união familiar me veio à mente como. E é uma coisa que eu valorizo muito, essa união, né? Essa troca, quando a gente está junto das pessoas, é muito. Isso aí eu sei que enche meu coração de alegria, de felicidade. Legal, muito bom, muito bom. Você estava lá pensando em outra coisa? Ou só estava lá? Eu tava lá, não, eu acho que eu tava lá. Assim, é porque eu penso em alguns momentos que eu também estava mais com a minha avó, porque eu achava ela muito sábia, sabe? Então eu gostava muito de ouvi-la, as coisas que ela pontuava sobre a vivência dela. Foi uma mulher de muita dor, passou por muitas situações complicadas e evoluiu muito com essas dificuldades, né? Então eu admirava o jeito dela enxergar a vida, dela enfrentar as coisas e os conselhos que ela dava pra gente era gostoso, era muito bom. Eu ficava horas lá escutando. Que delícia. Ei, ó, mas é pra ter saudade mesmo. Uma avó sábia é tudo de bom, hein? Casa de vó é uma delícia. A criança, geralmente, as nossas crianças, na infância, elas estão vivendo a experiência. Elas estão lá imersas na experiência. Ela está lá pensando na conta, na segunda-feira, no sábado. Então, ela vive a experiência, está lá completa. Né? O Flávio trouxe um momento de felicidade que às vezes a gente fica meio dividido. Flávio, vou aproveitar, vou usar no ensejo aqui, porque tem tudo a ver. Quando a gente está nesse momento, a gente está inteiro. Meus pensamentos estão aqui, os meus sentimentos estão aqui, meu corpo físico está aqui. Eu estou nessa cena, eu vivo a experiência. E para a criança, ela está vivendo muitas coisas como a primeira vez. Então, eu vou comer uma beterraba, ela vai comer a beterraba, ela vai brincar com a cor da beterraba, ela vai sujar a mão, ela vai se esfregar, e ela não tem esse depois que a gente entra no automatismo, faz isso aqui é uma beterraba, tem gosto disso, antes de comer a beterraba. A gente já criou a experiência na mente. Ela vive a experiência. Então, é uma das coisas que nos traz felicidade. Viver no presente. Estar aqui completamente. E aí a gente sabe que a nossa construção de vida e a nossa vida adulta é uma vida mais automatizada e que a gente está ou no passado ou no presente. Então, esse trabalho de procurar estar enraizado no momento presente, trazer para a consciência. A gente vai fugir o tempo todo, aí tem que trazer, traz de volta. Ah, vou lembrar que aqui seja numa experiência de dor, que eu posso vivê-la profundamente estando presente, seja numa experiência de felicidade, eu estar presente, faz toda a diferença. E muitas vezes a Laís trouxe a gente estava fazendo o EPA e ela trouxe uma frase, né? Quando eu vivo a minha felicidade, isso já é feliz, porque eu estou vivendo ela. Pode ser que no nível, a gente não consegue perceber no nível consciente, mas quando eu aceito, paro de lutar contra a infelicidade, que ela faz parte da vida, traz um alívio que já é a própria felicidade. Eu posso aceitar aquele momento não é eterno, ele vai passar, outros virão, e assim a vida segue. Então é isso que a gente trouxe. A gente queria trazer a experiência da presença da criança, né? Eu também veio na minha cabeça, assim, o momento que eu tava andando de bicicleta, gente, era magnífico, assim. Nada existia mais a não ser aquela experiência ali de ficar pulando os morrinhos de terra que tinha na minha rua com a bicicleta. Era um negócio realmente fantástico. E assim, ali tava a minha coragem, o meu medo, vou, não vou, vou cair, vou ralar. E momentos muito gostosos. Mas estava presente inteira.
Quer falar lá? Gente, lá ia todo Não, mundo. acho que agora a gente só precisa correr um pouquinho com o tempo para passar o Não conteúdo. vamos. Vai dar tudo certo, não tem. Aí, os três níveis de consciência que nós temos relacionado à felicidade. Quem já participou de outros encontros nossos sabe que a gente fala sempre de três níveis de consciência: eu máscara, eu menor e eu maior. No eu máscara, a máscara é esse personagem que a gente cria, a nossa armadura, a nossa defesa, quem eu acho que eu preciso ser para estar no mundo, para pertencer, para ser amado, para ser reconhecido. Na felicidade, relacionada especificamente à felicidade, o eu máscara, ele é o que busca estar sempre feliz, ele precisa parecer sempre bem para pertencer, ser admirado e amado. Ele oculta essa infelicidade. Então, eu preciso estar sempre bem, que é essa felicidade, até aquela felicidade tóxica, né? Em que a gente não se permite, às vezes, até mostrar nossa infelicidade. Ou o contrário, às vezes também tem uma máscara, uma defesa, que é aquela pessoa que está sempre se vitimizando, sempre está ruim, sempre está difícil. Isso também é uma forma, uma estratégia que ela adotou ali para também receber atenção de alguma forma, para se sentir amada, se sentir pertencente, às vezes, no espaço. Então, depende muito do que aconteceu na infância, foi a estratégia que a pessoa adotou e como essa defesa, essa estratégia que ela escolheu, segue na vida adulta, muitas vezes de forma automática. Então é assim que no eu máscara funciona. No eu menor, o eu menor, ele é aquele que quer a felicidade imediata, sem pagar o preço da transformação. Ele quer um atalho. Eu quero ser feliz agora e eu não quero pagar o preço para dar o passo para ser feliz. Ele exige ser feliz do seu jeito na sua hora. O menor é a nossa parte que não quer pagar os preços, que quer atalho, é a parte da nossa separatividade, das nossas negatividades, tudo, das nossas distorções, tudo está dentro dessa consciência do eu menor. E o eu E ele tá sempre maior, buscando fora, né, lá? Ele sempre busca sim, fora, né? Quando eu conseguir isso, nananã, e ele vai atrás loucamente. A máscara também um pouco, mas ele vai atrás sem querer pagar o preço daquilo que ele quer, de fato. isso. O eu maior, ele já é em si uma fonte de felicidade, é o núcleo do nosso ser. Sabe que a felicidade é uma consequência natural de ser quem se é e de incluir todos os sentimentos, aceitando os momentos de infelicidade. Então, o eu maior é aquele que se permite sentir a realidade de quem se é. O eu maior, ele inclusive enxerga o eu menor. Quando a gente enxerga as nossas distorções, o nosso lado que quer os atalhos, que quer as coisas do nosso jeito, quando a gente está nesse lugar do observador, enxergando o eu menor, nós já estamos em eu maior, nós já estamos nessa consciência. A consciência do observador já é a consciência de eu maior. Então, só para vocês. Pode falar. Quero incluir que todo o trabalho da Catriz a gente vai passear por esses três níveis, porque nós estamos andando por esses três níveis o tempo todo. Numa mesma frase, eu posso estar num nível de consciência no começo, no meio eu estou em outra, no final eu estou em outra. Então a gente é fluido nesses três. Então tem hora que é a minha essência que está sendo manifesta, que é o eu maior, tem hora que é a minha parte que é o eu menor, menor em consciência. Né? Ele não é menor de ele é menor em consciência. E a máscara, que é uma fachada, que é falsa, que não tem nada a ver com quem eu sou de verdade, mas que eu entendo que é um modus operandi, a gente vai chamar também de um modo defensivo de viver na vida. E muitas vezes a gente gruda na máscara, acha que a gente é a máscara e sai pro mundo. E aí o trabalho da Catrice é ajudar nessa desconstrução da máscara para a gente ir conhecendo um pouquinho do eu menor. E isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, quando eu consigo ver esses dois níveis de consciência, aqui é a minha máscara, aqui é meu eu maior, meu eu menor. Só o eu maior consegue fazer isso, só a minha consciência maior, a minha essência. Então, e esse trabalho a gente vai fazendo o tempo todo. Esse é um trabalho que a Catriz faz em todas as organizações. Lógico, a gente vai ficar falando, classificando isso aqui é isso, aqui é aquilo, mas é desse ponto que a gente parte. E o tempo todo, nesse encontro, a gente vai estar, inclusive, também caminhando sobre esses três níveis de consciência.
Quer seguir lá? Fala, Não, esse é seu. tá bom. Isso é meu. Então tá bom. Eu falei que a gente vai brincar com as tríades. Três níveis de consciência, que nós estamos passeando por ele o tempo todo. Três níveis de ego. Então, essa personalidade que a gente cria para viver aqui, né, para trabalhar, para se relacionar, ela tem três tipos de ego também. Ego é essa personalidade. E aí tem ego, um ego que é fraco demais, que ele vai usar a força mais poderosa que nós temos, chama força de vontade. Todos nós temos. E ela realmente move montanhas. E aí, onde ela está alojada, na verdade? Aqui, no ego fraco demais, ela está alojada para continuar do jeito que a gente é. Ela aparece nas dietas, ela aparece nos exercícios físicos da academia que a gente paga e não vai, é o clássico, naquele monte de curso que compra e não consegue ler, livro que começa. Ele tem uma força, uma corrente dentro de nós para estagnação. Ele é fraco demais, não é porque é fraco, ele usa a corrente para parecer fraco, mas ele está usando a força para ficar onde está. Se sente potente como uma vítima da vida. Não consegue mudar, na verdade, não quer mudar. Fica mole demais, como se fosse uma flacidez, sem energia. E isso acaba limitando a nossa experiência humana. Todos nós temos em algum lugar o ego fraco demais. Pode ser numa área, pode ser numa relação, pode ser numa atividade. E aí, na outra ponta, a gente tem o ego forte demais. Ele já é um ego que tem uma vontade super ativa. Vocês conhecem aquela parte que fala assim, vai ser do meu jeito? Ah, quando eu quero, eu consigo, e vai ser do meu jeito, na hora que eu quero. É essa parte. Ele tenta controlar tudo para se sentir seguro, inclusive os próprios sentimentos. É, vou contar assim, meu pai faleceu em abril, e aí tem uma pessoa assim na minha família que falou assim, como que como ela falou, gente? Saudade sim, tristeza jamais. Eu tô negando a tristeza de um luto profundo. E por que tá fazendo isso? Não, porque dói sentir o luto, dói muito, 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 muito. Então, a gente procura evitar aqueles sentimentos mais doloridos. A gente dá uma fugidinha deles, usando uma força de vontade, muitas vezes inconsciente, a gente faz isso. Tem medo de sentir, de se entregar ao próprio sentimento, por exemplo, da tristeza, o sentimento da solidão, e conhecer esses sentimentos por dentro. Fica rígido e tenso, então coloca uma corrente de força que tem que ser do meu jeito. Também limita a nossa experiência na Terra. Todos nós temos. Todos nós, em alguma área, o ego tá forte demais. Inclusive, eles fazem uma compensação. Se eu tenho um, eu tenho outro, automaticamente. E aí a gente tem uma outra parte mais central, conectada com o eu maior, né, com a nossa consciência mais alta, que é o ego adulto saudável. Ele tem uma vontade ativa e equilibrada, sabe a força que põe, sabe a quantidade, tem essa sabedoria. Usa a força para se conectar com o eu maior e reconhecer as máscaras. O eu maior está sempre à disposição, é uma consciência nossa disponível. Mas alguém tem que falar: eu quero uma ajuda da minha essência. Alguém tem que ativar. Esse alguém que ativa, quantas vezes a gente chega muitas vezes nesse lugar pela dor, que fala: até aqui eu dei conta, agora eu não dou conta mais. Eu entrego, a gente pode chamar de Deus, Jesus, o eu superior, o eu maior, aqui eu entrego. Ele sabe até onde ele vai e fala assim: "Ah, daqui eu não dou conta mais, aqui uma outra parte minha precisa assumir." E aí a gente descobre forças nossas que a gente nem imaginava, parece que uma outra força operando. É o nosso núcleo, mas ele precisa ser ativado. Permanece relaxado mesmo diante dos desafios. Então, vai passar por situações, não quer dizer que a gente está aqui, gente, todo mundo vai passar por dores, desafios, vida normal, mas ele tem aquele lugar mais centrado, que então acaba relaxando. Quando a gente vai falar com uma pessoa, às vezes, bem mais velho, alguém passou por situações, para sua avó, Grazi, situações que viveram situações difíceis, a pessoa já passou por aquilo, ela fala, ela vê, às vezes, a gente num desespero, e ela fala assim, não vai passar, você vai ver. Não, você vai sair daqui até mais forte. A gente nem entende muito, porque mas muitas vezes nossa consciência ainda não permite. Já passar pela transformação daquela situação para a gente poder olhar depois com distanciamento e falar, nossa, como eu cresci a partir daquele término de casamento, a partir daquela demissão, qualquer coisa. Ele deseja crescer, se desenvolver. E esse ego saudável, ele expande a nossa experiência.
E ele faz essa integração, então, com o eu maior. É uma duplinha. Tem uma hora que ele fala, agora sou eu, tem uma hora que ele fala, assim, agora eu não dou conta, é o eu superior. Ele faz uma força-tarefa muito boa. Qual é o nosso trabalho de desenvolvimento? O desenvolvimento da autoliderança, desenvolver o ego saudável. Então, pegar a força de vontade que está usando para estagnar ou para ser do meu jeito e começar a direcionar para esse canal, para um ego mais adulto, mais saudável. Faz sentido para vocês, gente? Eu estou falando abobrinha. Legal. Tem uma visão diferente, né? Porque normalmente tem muitas culturas, até mais orientais, que falam que a gente precisa abrir mão do nosso ego, né? Para transcender, para chegar num estado mais iluminado, precisamos abrir mão do nosso ego. Aqui, no desenvolvimento da inteligência espiritual, a gente entende que precisamos do nosso ego adulto saudável, inclusive para ele ativar, direcionar essa nossa força de vontade saudável, para intencionar as nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos desejos, para a gente poder se conectar com esse núcleo interno. Precisamos desse ego para se conectar com essa parte. Então, a gente não entende que precisamos abrir mão do ego para evoluir, vamos dizer assim. Mesmo que uma parte nossa morra de medo. Aonde o ego é fraco ou forte, ele morre de medo, de inclusive de pedir ajuda para o eu maior, porque ele tem medo de ser desintegrar. É o nosso maior medo, o maior, mais profundo dentro do nosso ser é a gente desaparecer, deixar de existir. Nessa parte do ego saudável, quanto mais saudável ele tá, ele fala assim, ele vai se integrar com o eu maior. Na verdade, ele já é o maior. Não se sabe eu maior ainda, mas ele já é. Então, não tem esse medo. Então, todos nós temos as três instâncias dentro de nós. A gente vai passeando sobre elas também o dia inteiro. E agora, uma prática, né? Que para encontros de práticas, tem exercícios. Vamos fazer uma aqui. Onde o ego, aqui é uma provocação, né? Onde o ego tá fraco demais, em que situação na sua vida você percebe que a força de vontade está fraca? Tá entre aspas, porque ela não tá fraca. Eu estou usando ela para ficar aonde eu estou. Em que lugar que a força de vontade está forte demais? Eu coloco uma corrente, uma vontade né, eu trouxe, vai ser do meu jeito, como se eu lutasse contra a vida, como se a vida tivesse contra mim, então eu preciso lutar. Eu vou como se eu quisesse tomar. E o ego saudável é em que situação percebe que a força de vontade é equilibrada. Não é nem fraca, nem forte, e deixa espaço para o eu maior se manifestar. Eu vou dar dicas. As áreas da nossa vida onde a gente tá com encreca, crequinha, ou tô com ego forte demais, ou tô com ego fraco demais. As áreas da minha vida onde flui, eu tô com um ego mais saudável. Então é um jeito da gente puxar um mapa da mina interior, é a gente falar, deixa eu pegar essa área aqui que tá com problema. O que que está acontecendo aqui? Ah, essa outra área. Alguém quer compartilhar? Podemos parar a gravação, inclusive. Tá todo mundo reflexivo, pelo visto. No ego forte demais, é quando a gente põe essa corrente de força que precisa acontecer já. Precisa acontecer nesse tempo agora, onde falta essa entrega a essa
sabedoria maior, que às vezes a gente acha que é por aí o caminho, e a vida às vezes nos mostra que é por outro lugar, né? Por outro caminho, ou em outro tempo, ou de outra forma. Vou seguir. Se vocês quiserem depois voltar nesse tema, a gente volta. Vou seguir aqui. Então, as manifestações criativas são resultado direto desse núcleo interior, que ultrapassam muito, muito a nossa inteligência consciente. Então, a gente hoje, né, assim, estuda o córtex pré-frontal, onde fica a mente consciente, assim, é 5%, 10% de todo o nosso, o resto tudo no inconsciente. E aí é muito maior, é extremamente maior, é ilimitado esse poder de criação. E o ego saudável é esse que a gente usa para poder ativar essa inteligência maior que mora dentro de nós. Manifestações criativas, eu estou falando de como eu lavo essa louça melhor, qual o caminho que eu vou fazer para ir para a escola dos meus filhos, como que eu entrego esse projeto, como eu vou falar para o meu líder ou para essa organização, e a gente está falando das maiores construções da humanidade. Tudo é um ato criativo. É que a gente não tem consciência que a gente está criando o tempo todo, que aquilo é um ato criativo. Como eu crio cada experiência que eu vivo. A gente ainda não tem toda essa consciência. É, mas tudo é uma manifestação criativa. E as maiores, mais bonitas, mais fluídas são desse núcleo mais profundo do nosso ser. Mas nós criamos da máscara, do eu menor e do eu maior. Posso até fazer Uhum. uma pergunta mesmo? A gente pode dizer, ou seria errado, imaginar que quando você está em algum processo efetivamente criativo, que você tenha que ter uma inventividade maior e tal, é esse ego maior funcionando de alguma forma? É correto falar isso ou é demais? Eu vou te falar como eu vejo, tá, Flávio? Eu vejo assim, mesmo eu estou num ato criativo, por exemplo, vamos construir essa apresentação que a gente está fazendo aqui, né? Então tem uma demanda, vamos fazer. Nesse ato criativo, eu posso pedir inspiração, eu posso me abrir. Chega, quando a gente abre um campo aqui, chega coisa que a gente nem imagina. Nossa, posso compor junto, posso compor com a Laís, com a Jana, foi composta junto essa. Posso me abrir, posso ser flexível, e às vezes eu abrir mão de um slide que eu gostaria e ela fala, não, esse aqui eu faço questão, a gente pode, a gente coopera. Desse núcleo é a nossa manifestação da nossa essência. Quando a gente fala, nossa, a gente vai se conectar com essas pessoas, como a gente pode dar algo, né, melhor de nós para estarmos conectados. Isso tudo é do nosso eu maior. Ao mesmo tempo, pode ter também um. Então, eu vou convencer que isso aqui que é o certo, que isso aqui é o caminho, que seria o eu menor. Posso fazer uma. Isso tudo coexiste, tá? E aí pode vir pela máscara. Então, vamos fazer uma apresentação linda, belíssima, porque aí todo mundo vai achar isso de mim, isso daquilo, isso da Cátrice, isso da Laís. Dentro de uma manifestação, nós temos geralmente os três. O que nós não temos é a consciência que a gente está criando dos três. Mas eu posso, a gente vai, conforme a gente vai tomando consciência de como eu crio das três, a gente vai limpando e abrindo mão do eu menor e abrindo mão da máscara e se conectando mais com a essência. Mas se eu não sei como eu crio dessa minha parte que é uma fachada, dessa parte que é fazer convencimento dos outros, por exemplo, que é o eu menor, se eu não vejo e não tomo conta e não cuido, ela pega o volante e sai dirigindo o carro. Né? Ela trouxe o carro como uma metáfora legal, que é assim, o eu superior, o eu maior, o nosso self, é quem deveria estar dirigindo o nosso carro. O ego saudável deveria ser o copiloto. E quem está atrás? O eu menor e a máscara.
com cinto de segurança, inclusive, para eles nem pularem aqui para frente para tomar. O que acontece é que uma hora um tá no volante, outra hora o outro tá no volante, outra hora o outro tá no volante. É uma bagunça. Então, o que a gente faz é tomar consciência disso. Aí eu consigo falar: opa, tem alguém aqui no volante que não deveria estar. Volta lá para trás. Não quer dizer que ele nunca mais vai pegar o volante. Ele vai continuar tentando pegar o volante o tempo todo. Se eu estou atenta, gente, e atenta não é o tempo todo. Quando você vê, às vezes passou uma semana, a gente está atuando pelo campo da máscara, ou nessas áreas que a gente tem mais dificuldade, onde não flui, onde a gente tem os desafios. Ali tem mais eu menor e máscara dirigindo o carro. E é difícil, porque a gente tem hábitos, inclusive, tem ganhos secundários nessas áreas, com essas outras partes nossas tomando conta. Então, é um trabalho, qualquer ato criativo, mas os grandes atos, nada na Terra a gente faz com, é puro do eu superior. A gente tem momentos. Então, por exemplo, quando a gente faz um filho, quando a gente faz um trabalho incrível, ou quando a gente vai sabendo, como que a gente vai percebendo? No corpo. Eu estou expandido? Eu estou relaxado? Eu estou inteiro? É um jeito de saber se a gente está integrado dentro no eu maior. Tô dividido, tô preocupado, tô pensando no futuro, tô pensando no passado, eu tô nos outros dois. É uma das formas que a gente pode buscar o corpo como um mapa. Acho que ajuda um pouquinho. E a nossa capacidade criativa, ela é enorme nos três níveis. Podem pensar até na criatividade que os criminosos usam para aplicar golpes. É muito criativo. Tem uma manifestação criativa, só que ela está sendo usada de forma distorcida, né? Na sua energia original tem uma baita de uma capacidade criativa, mas eu estou usando com essa energia de eu menor, né? Com essa distorção da minha qualidade. É ótimo exemplo lá. Volta um, você não falou esse slide anterior. Oh, perdão. Então, o nosso trabalho é a gente ir aprendendo esse delicado equilíbrio de quando eu estou no ego exterior, que é quem analisa, nomeia, observa, e quando eu deixo ele, dou dois passinhos para o lado e falo, agora meu eu superior pode atuar. A gente vai aprendendo a fazer isso. E aí só o ego mais saudável é que faz isso. O outro, o fraco demais e o forte demais, não tem essa capacidade. Eles vão querer tomar o volante o tempo todo. E um exemplo bem prático até da nossa relação aqui. Eu sempre fui a pessoa do controle, ego forte demais, querer fazer as coisas certinhas, né? Tem uma parte minha de não confiar, de não entregar, até na questão do tempo aqui. E a Josi, por exemplo, e a Jana tem muito Nossa, mais polaridade. essa confiança, essa entrega, esse lugar, e às vezes eu preciso puxar, não, vamos por um pouquinho mais de estrutura. Então a gente se encontra um pouco nesse meio do caminho, uma ajuda a outra, elas me ajudam a aprender a entregar um pouco mais, que eu não preciso ter o ego tão forte, e eu ajudo elas também a trazer um pouquinho mais de estrutura e controle. E a gente funciona muito bem nesse complemento. Ótimo exemplo lá. Então a gente teve que trabalhar os nossos egos. Bem, agora a gente tá bem mais afinado, mas no começo a gente trabalhava, porque é isso. E eu sou aquela confio demais quando eu vejo passou 15 minutos do tempo que eu tinha combinado. Quer dizer, não é o ego fraco demais. Então, né, nessa polaridade. E aí, como a gente encontra esse caminho do equilíbrio? Foi uma busca, é um processo para a gente poder fazer isso. E é com tudo, né? E aí também, por exemplo, então sabendo disso, eu vou ser perfeito amanhã. Não, não seremos. Quem quer ser perfeito amanhã é o eu menor. É um processo de uma vida toda. Para quem acredita em vidas todas, vidas todas. E aí, trazer um tema que a gente falou lá no começo, que a gente vai retomar aqui, que esse tema, geralmente a gente fala, nossa, será? É possível? Que é o medo da felicidade. Vocês já perceberam o medo da felicidade em vocês? Ser feliz demais. Ser feliz demais. Pode acontecer algo de ruim? Quando a gente é feliz demais, por exemplo, pode ter uns olhares estranhos. A gente já olhou pra alguém e falou: essa pessoa é feliz demais, ela é feliz doente, ela é feliz 7 horas da manhã, que saco!
Legal. Eu já cheguei num ponto de pensar que se tudo que eu queria, todos os pilares da minha vida estiverem muito bem, eu conquistar todos os sonhos, que eu não tenho o propósito de existir. Eu já cheguei nessa crença. E outra crença é que eu posso perder. Essas foram duas crenças bem fortes que apareceram para mim relacionada a esse medo da felicidade. Então, se eu busco a felicidade fora e aí eu consigo tudo, por que que eu vou existir? Qual é o ego que pode pensar isso? O forte demais. Aí ele vai começar a trabalhar contra a sua própria felicidade. Porque senão acabou a missão de vida, que era ser feliz, teoricamente. Sustentam um sistema de crença. Então, esse medo da felicidade, aí ela trouxe. Eu lembro, quando a gente vai fazer o EPA, a gente vai revivendo coisas nossas, por isso que a gente vai trazendo, assim, porque fica muito fresco. Que eu ia, por exemplo, alguma amiga convidou para tomar café. Aí eu ia no carro, assim, dirigindo. Aí quando eu comecei a observar, eu pensava assim: do que eu vou reclamar? Porque eu vou chegar e vou falar, tá tudo bem? Aí a pessoa pode começar a reclamar. E aí eu não vou ter assunto, eu não vou pertencer. Então, eu queria achar um motivo de infelicidade, uns três, quatro, elencar, pra eu ter assunto com a pessoa. Porque eu vou falar, e aí eu vou ter que sustentar que tá tudo bem. Tá tudo bem, não, meu casamento tá ótimo. Difícil, não é? E acabar essas músicas, as músicas, metade dos filmes. Eu Sofrência. ter uma crença aí que é isso, né? Que é desconstruir o mundo que a gente vive. Então, nós temos, todos nós, em algum nível inconsciente, esse medo da felicidade. Medo, porque eu tenho medo, na verdade, de renunciar. Se eu tenho um estado maior de consciência que é feliz, eu vou ter que me render a esse estado. E eu, meu ego pensa, e eu, que adoro uma sofrência, o que que vai acontecer comigo? Eu vou sumir, não vai ter espaço para mim. Então, isso é bem inconsciente, mas às vezes, quando a gente fala assim, a gente vai começar a perceber. Vamos para uma reunião, gente, fica observando. Acorda de manhã, fica observando. Café da manhã nos assuntos. A gente fica procurando algum motivo de alguma coisa que tá ruim. Tô falando, vou falar da minha pessoa, procurando algum motivo, porque o normal é ter alguma coisa, né, ruim. E às vezes a gente tem momentos, gente, que tá tudo bem, mas eu tenho que sustentar que tá tudo bem. E tem uma questão, o brasileiro tem uma cultura, né, de reclamar um pouco. A gente tem um pouco isso, isso é um lugar onde a gente se conecta. Então, se for pensar, até conversa de elevador. Se tá calor, a gente entra no elevador para reclamar. Nossa, tá calor, né? Tá muito quente, né? Se tá frio, a gente entra e reclama que tá muito frio. Então, assim, até relacionado ao tempo, parece que dificilmente a gente tá feliz, a gente tem um pouco esse costume, vamos dizer assim, né? Não estou generalizando, mas trazendo um pouco essa percepção. Diga, Grazi. Tava querendo comentar sobre a fofoca, né? Assim, como é que a gente, pela sua fala aí, Josi, eu fiquei pensando que a gente às vezes cai nos momentos que a gente não gostaria de estar ali, compactuando daquilo, mas como que isso daí, eu não sei. Primeiro, é uma certa curiosidade, acho que todo mundo tem, mas você sabe que assim não era o ideal você estar ali naquele momento, e a gente tem a consciência dela. Assim, muitas vezes você acaba se dobrando, se rendendo, principalmente com as pessoas que a gente gosta mais, né? Pra gente, por essa validação mesmo. Eu acho que isso acontece. E eu já tive uns momentos sabe, bater de frente, a pessoa começava a falar e eu, não, peraí. A pessoa tá aqui, então eu não acho adequado você ficar trazendo algum assunto. E aí virava um tumulto, era pior ainda. Então, ou seja, é muito difícil, gente, a gente O foco equilibrar era a as coisas. pessoa, agora passa a ser você que tá muito esquisita. Na minha família, meio que eu tive uma fase meio rebelde nesse sentido. Eu não partilhava das fofocas. Ai, ai, ai. E tem Depois uma eu força nossa que parece que atrai. Por que atrai? Porque tem prazer. É muito prazeroso, gente. Reclamar e ter fofoca. No final das contas, a gente é um lugar prazeroso. Tem uma brincadeira que a gente faz em alguns lugares, a gente fala, qual que é o defeito favorito? A fofoca sempre está nos top 5, porque é muito prazeroso. E aí, às vezes, a gente vai abrir mão desse prazer.
E aí tem essas questões outras subjacentes, né? Que eu vou pertencer, que aí eu sou igual a todo mundo, que aí a atenção não sou eu, é o fulano que a gente tá falando mal. Então tem várias coisas que a gente pode olhar. Mas esses lugares que o eu menor é o nosso eu menor, gente. E nesse eu menor tem muita força vital, que é puro prazer. Se a gente for observar, a gente vai ver, nossa, tem muito prazer na reclamação. É um prazer negativo, mas tem. Né? E aí a gente pode se observar, e quando eu observo e tomo consciência, eu posso fazer escolha. Igual você fez, Grazi. Tem situações que eu já percebi e que eu posso fazer escolha. Fazer escolha significa vou pagar o preço. Ser esquisita, não dá para falar desse assunto com a Grazi. Então vai ter. Aí a gente paga a escolha de optar por não entrar, para o nosso eu menor não se manifestar. Ele está vivo dentro de nós. Aí a gente vai falando, aqui não, querido. Quem faz isso? O ego saudável, que consegue ver, observar e atuar. A gente vai fazer isso em todos os lugares, com todos os nossos defeitos, em todos os momentos? Não. Tem uma etapa antes que eu quero trazer, porque assim, esse lugar da escolha é super importante que a Josi trouxe, né? Se é uma situação que eu sinto tá ferindo a minha integridade, tá ferindo meus valores, né? Eu posso fazer uma escolha nesse sentido, mas eu também, se eu tô consciente, eu não tô no automático, eu também posso fazer a escolha consciente de ficar na fofoca. Ah, eu vou fofocar aqui, porque eu quero ficar nesse prazer negativo, porque é gostoso, e eu vou pagar o preço dessa escolha também. Mas aí eu tô fazendo com consciência, tô sabendo o impacto que isso está gerando. Tô escolhendo ficar ali no meu eu menor, porque ali também tem prazer. Qual que é o maior mal? O maior mal é quando eu estou nesse eu menor, eu estou na fofoca, mas eu finjo que eu não estou. Eu ponho essa máscara dizendo, sabe o que ela fala? Falei mal da pessoa o tempo inteiro. Daí eu chego e falo assim: não, mas eu não tô julgando. Quem sou eu para julgar? Ficou uma hora ali falando, julgando um monte. Então, é mais generoso com a gente mesmo poder dizer assim: ai, tô julgando mesmo, tô fofocando mesmo. Isso é a realidade, porque faz parte da nossa experiência humana, o eu menor e o eu maior. Tem momentos que a gente vai estar no eu menor mesmo, mas a gente precisa ter consciência e aceitação de que às vezes a gente vai estar nesse lugar. Quando eu tô na camada que eu finjo que isso não existe, que eu finjo que não existe a minha parte que gosta de fofocar, a minha parte que às vezes é egoísta, né, a minha parte que enfim, que fala mal dos outros. Quando eu quero fingir que isso não existe, eu estou negando uma parte minha. E aí, esse é o verdadeiro mal. É ficar sustentando essa máscara de que eu não tenho essa parte. Então, poder fazer escolha consciente de que, às vezes eu vou escolher ficar na fofoca, às vezes eu vou escolher E ficar no meu eu maior. outra faceta. A gente faz a fofoca e depois fica, como eu sou horrível, sou uma fofoqueira, dededê, e dededê, que é uma segunda consciência, que é o tirano interior, que também faz parte do eu menor, onde vem, e é a máscara, é uma outra faceta dela, na verdade. Ele vem falando, nossa, eu sou o pior ser desse planeta, porque eu fofoquei do fulano, fulano já foi tão bom comigo. Então, também, aí a gente sabe que nenhum desses lugares é o nosso núcleo, e a gente pode pedir ajuda, inclusive, para sair de lá. Ai, quero uma ajuda pra sair dessa tortura aqui, dessa autotortura. Não preciso disso. E aí a gente vai descobrindo que dentro de nós tem um dilema de todos nós, que uma parte quer muita felicidade, deseja felicidade, a felicidade já é, na verdade, já até existe como estado desejado, e tem uma parte que morre de medo da felicidade. E aí a gente vive esse dilema. A parte que deseja felicidade, nós temos uma necessidade legítima dentro de nós de sermos felizes, de sentirmos prazer, inclusive. Essa parte deseja se conectar com essa necessidade e atender essa necessidade e se conectar com esse estado também que já é feliz. Aí, para isso, eu vou me direcionar para descobrir como eu estou me afastando do meu estado pleno, já que já existe dentro de mim, sem positividade tóxica, sem esse outro lado que ela trouxe. O que que eu fiz? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus bloqueios, minhas experiências de vida que me fizeram me afastar de quem eu sou, né? Trouxe a experiência lá de andar de bicicleta. Por que que naquele estado eu estava plena andando de bicicleta e agora eu fico em algum lugar pensando no passado, presente e futuro e não estou ali completa?
Confia nessa sabedoria interior e deixa também se direcionar um pouco. Não precisa estar no controle o tempo todo. Pode até relaxar e descansar, gente. Já é saúde mental junto no combo. Eu tenho uma sabedoria que trabalha a meu favor, um sistema curativo. A gente tem um sistema físico, a gente trouxe hoje de manhã falando dele. A gente tem um sistema de cura dentro de nós no corpo físico, natural, já existe. Nas emoções também existem, nos pensamentos também existem, nessa nossa sabedoria maior, das nossas virtudes também já existe. Posso deixar ela operar e seguir a nossa vida. Ai, que delícia. Não precisa dar conta de tudo, né? Sabe que seu estado é o estado fluido, já é o nosso estado normal. E que isso inclui tristeza, inclui dor, inclui a infelicidade em alguns momentos. E aí, uma outra parte que morre de medo da felicidade. Essa parte, ela não atende uma necessidade, e aí ela vai procurar substitutos. Alguém quer citar aí um substituto? Eu, doce. Adoro um docinho. Sou uma formiga. Eu ia falar justamente disso. Durante muito tempo eu acho que eu era bem compulsiva, assim, sabe, com várias coisas de alimentação, né? Mas com certeza chocolate foi uma coisa assim, sem noção, ultrapassou os limites mesmo, assim. E assim, e o que que acontece? Durante muitos anos eu tive muito meu peso descontrolado e eu acho que assim, hoje que eu tô com a cabeça virou essa chavezinha, eu tô sentindo que eu tô muito melhor, sabe? E até em relação não só o comportamento, mas até a minha saúde mental mesmo. Ajudou, né? Teve um equilíbrio maior a questão de cuidar um pouco da minha alimentação. Porque antes tinha essa coisa, eu acho que era muito essa fome emocional, né? Nossa, como que ela é terrível, né? E difícil de lidar. É. Exato, porque se eu tenho uma necessidade de estar feliz, sentir prazer, por exemplo, e não tem, eu vou criar uma busca compulsiva mesmo, eu preciso, rápido. Lógico, não é do eu maior, né, gente? Não é do eu menor, que ele vai precisar do que ele quer agora. Então, o doce, o chocolate, a gente pode pôr aqui qualquer coisa, até, por exemplo, né, não é o meu caso. Mas eu colocar exercício físico, né? Tem gente que fala assim, eu preciso todo dia, toda semana, toda hora eu preciso de exercício físico. A gente pode colocar. Eu preciso, por exemplo, de meditação. A gente pode usar qualquer coisa como substituto. Que aparentemente é algo lindo, maravilhoso. A gente pode usar como substituto. Fala lá. Não, eu ia complementar compras, né? Black Friday. Eu usei um pouco disso da Black Friday, comprei muita Verdade, coisa Black esses dias. Friday. Então, compras também é um substituto, né? Em níveis Pode até comprar daí. coisas saudáveis, né, lá, mas Exato, de onde compras vem? saudáveis, de onde vem? E daí tem daí níveis mais profundos, né? Vício em drogas, vício em aposta, tem. Série, gente, nossa. Sério. Ai, eu sou Dá viciada pra em elencar série. um monte de coisa. Sério, eu tenho questões também, que quero assistir uma, quero assistir todas, tenho que assistir todos os capítulos. Então, a gente vai procurando esses substitutos, que é óbvio, não vai atender a necessidade, vai continuar ficando na falta e vai alimentando o ciclo vicioso da compulsão. Gente, todos nós em algum nível temos. E aí acredita que para ser feliz, ele vai ter que desaparecer, se ele vai ter que abrir mão para a parte que já é feliz, o que que vai ser dele então, né? A gente falou bastante dele. Então ele começa a tirar proveito da nossa própria infelicidade. Ele vai buscar a infelicidade, igual eu estava buscando para ir na reunião, no café com as minhas amigas ou almoço, para eu poder pertencer, para eu poder ser vista. Então ele começa a tirar vantagens do estado de infelicidade. Aí eu tenho um motivo para reclamar, por exemplo. Eu conheço pessoas que disputam, por exemplo, por saúde. Quem está pior de saúde? Ah, uma tá com problema no joelho, a outra com problema no pé, a outra toma um ansiolítico. Começa a disputar. Então, começa a tirar proveito da própria infelicidade. Deseja inconscientemente a felicidade também como prova de valor. Olha como eu sou sofrido, olha como a minha vida é mais difícil. Então, também começa a atrelar o valor com a própria infelicidade ou uma redenção. Então, também aí a gente pode colocar as categorias dos santos, as pessoas passaram por grandes questões, então aí ele se teve um estado de redenção. Gente, existe realmente pelo eu maior, mas também existe por essa outra nossa parte, que fala, então.
pelo sofrimento eu vou conseguir tal coisa. Muitas vezes vem nessa parte. Tudo eu compro, por exemplo, a Laís trouxe, eu vou comprar, Black Friday, eu posso comprar pelo eu maior, eu posso comprar pela máscara, eu posso comprar pelo eu menor. Eu posso viver um momento de infelicidade pelo eu maior, pelo eu menor e pela máscara. Ou uma vingança. Ah, fulano fez isso pra mim. Aí quando a primeira coisa que aconteceu ruim, se fosse, ó, por que você fez isso pra mim? Aconteceu isso aqui pra mim, você vai ver só. A gente faz de forma inconsciente. Também uma vingancinha, né? No casamento, no trabalho, a gente faz, deixa só, deixa só, tem essa, né? Deixa só. Então a gente às vezes quer uma infelicidade nossa pra punir outra pessoa. Não preciso nem falar que não dá certo, né? No fim, não dá certo, dá ruim aqui. E prefere controlar, que é o ego forte demais, do que sentir a infelicidade, nesse caso. Quer completar lá? É que aqui que existe uma diferença entre sentir a tristeza, aceitar a tristeza, que ela vai ter um período dela vai passar, do que se apegar a essa infelicidade que a gente fala como vingança, como não sei o que, que é se apegar ao sofrimento. Então tem uma diferença deixar sentir os sentimentos que fazem parte da vida e esse apego ao sofrimento que às vezes a gente faz como redenção, como vingança, como prova de valor. É. Tanto esse apego, como pode também a negação. Eu nego que estou triste, nego que estou feliz. Para mim, isso não cabe. Cabe para os outros, para mim, não. Briga, né? Briga, é isso. Eu não quero sentir a tristeza, então eu vou lá comer um doce, eu vou lá comprar alguma coisa, eu vou lá fazer alguma coisa para eu não entrar em contato com essa dor. E às vezes você passa um tempinho ali sentindo, às vezes uma dor de rejeição, uma dor de abandono, uma dor da traição. Se deixar dessa dor vir, a gente consegue atravessar e sair de outro lugar, né? Gente, quero ouvir um pouquinho de vocês, assim, onde tá batendo aí em cada um, como é que tá? Porque esse é um conteúdo profundo, né? A gente fala de felicidade, você acha que não tem, é bem profundo. Flávio, quer falar? Acho que é por isso que a gente está mais quieto. Estamos refletindo muito aqui. Boa, legal. Então tá bom. A gente abre, a gente bateu um papinho. Achou que ia vir um encontro de felicidade para sair, uhul, tô feliz, não sei o que. A gente tá aprofundando, indo para as profundezas do ser. Então, da nossa vivência humana, gente, inclui estado de felicidade e inclui estado de infelicidade. E é irrealista pensar que a gente vai ser feliz o tempo todo ou infeliz o tempo todo. E digo mais, tem uma parte do nosso ser que busca ser feliz o tempo todo. E é esse que vai buscar o substituto, é esse que vai negar quando tá triste, e aí a gente tem que ficar esperto com essa parte. Quando a gente aceita a infelicidade como parte da nossa vivência, parte de sermos humanos, e só o eu maior consegue fazer isso, só isso já traz alívio e traz felicidade. Eu tô infeliz. Aquela luta que a gente fica contra esses momentos dolorosos e desafiadores e de infelicidade deixa de existir. Então é um alívio dentro de nós quando eu paro de lutar contra a infelicidade. Porque a verdade é que às vezes a gente está feliz numa área e está infeliz em outra. A gente está feliz com uma condição e infeliz com outra. E aí, outro momento de prática, vai lá. E aqui um exercício para vocês. Quem quiser escrever também acho legal pôr num papel a resposta dessas perguntas. Onde na minha vida eu me boicoto quando a felicidade se aproxima? O que eu preciso que aconteça externamente para me permitir ser feliz? Então, algum lugar onde eu estou condicionando a minha felicidade, a conquista de algo, algo que precisa acontecer fora, para daí eu poder dizer que eu estou feliz.
o que meu pequeno ego acredita que perderá se eu for verdadeiramente feliz? Vamos dar um minutinho aí para vocês refletirem sobre essas perguntas, tá? Quero chamar a atenção que só partilha quem quiser. A gente traz como desenvolvimento da inteligência espiritual, autorresponsabilidade. Eu partilho se eu quiser, a quantidade que eu quiser. Quiser que a gente pare aqui a gravação, a gente para. A gente vai cortar a pastilha na hora de colocar no YouTube. Mas é extremamente importante que você seja honesto com você, que é o principal. Você e você fazer esse exercício, não com a gente. Não precisa se preocupar com a gente. Vamos dar um tempinho aí para vocês. Acho que as duas primeiras são mais fáceis de eu perceber. A terceira eu não consegui chegar lá. Acho que da primeira é não aquilo que a gente de alguma forma já falou aqui, né? É não acreditar nessa felicidade. É achar que é um pedacinho que logo vai passar, né? Eu tenho um pouco isso. Então, mesmo quando tem uma realização, tem uma coisa bacana, eu não acredito muito que aquilo vá, que seja uma verdade absoluta, assim, né? Eu não me permito ser feliz. E o segundo é reconhecimento. Eu preciso muito disso. Que me reconheçam, que passem para mim um valor que eu tenho, senão eu não consigo me entender como um ser feliz, assim, né? E o terceiro, eu não consegui pensar em nada. Sim. Eu achei Eu quero excelente o que o Flávio pontuou. Muito bom, muito claro. Eu pensei no terceiro aí, depois que ele falou, porque eu estava refletindo sobre isso, sobre essa questão de a gente achar que a gente não dá conta da mudança que vai acontecer quando eu abrir mão, né, dessa segurança, desse caminho que eu já conheço e me permitir ser feliz e me entregar ao desconhecido, abrir mão do controle. E aí, o que que vai ser, né? A insegurança, aquele friozinho no estômago, aquilo dali é meio que apavorante, né? E não sei se isso daí pode ser, porque assim, é uma coisa talvez até gostosa, que a gente talvez sinta até uma vontade de ter, de que se aproxime, mas
eu não sei, eu sinto que a gente se sabota porque tem um pouco de medo de sair do espaço de segurança, né? Acho que isso é biológico, né? O cérebro da gente não quer fazer esforço, as coisas vão se conectando dessa forma, na forma da gente viver, e a gente vai quebrando isso é com a consciência, né? Muito legal. Eu também fui nessa linha dos dois colegas. E primeiro eu fui pro terceiro. Eu pensei no primeiro, no segundo não veio. Eu fui pro terceiro e eu acho que faz sentido o terceiro para poder linkar os dois primeiros. É exatamente como a Grazi falou, e eu até tinha anotado aqui. Então, essa felicidade é o que o meu pequeno ego acredita que perderá. Então, eu fiquei muito com o sentimento. Às vezes a gente deixa de buscar felicidade com medo de perder aquele conforto, aquela zona de conforto que a gente acha que tem. Então, um exemplo. Às vezes a gente não está feliz no trabalho, não está feliz no casamento, mas a gente está acomodado de alguma forma, né? Lá no nosso trabalho a gente já sabe tudo o que acontece, a gente, né, já sabe de tudo ali. Como é que eu vou sair? Como é que eu, né, eu vou ser liderada por outras pessoas? Como é que vai ser isso? Essas coisas novas. Então a gente se apega a esse medo, a esse receio do desconhecido, né? Então ficou muito esse sentimento do terceiro. E depois, pensando também no segundo, e também me identifiquei com o que o Flávio falou, essa questão do reconhecimento. Então, se o outro não reconhece, você está fazendo um trabalho bem feito. Quando o outro elogia, né? Quando o teu supervisor elogia, assim, eu me sinto feliz. Então, acho que isso é o meu ego que aflora. E pensando agora, poxa, e se ele não me elogiasse, eu não ficaria feliz do mesmo jeito? E o meu trabalho que eu fiz, que eu tenho certeza que tá super bom, né? Por que que eu não tenho essa felicidade? Por que que eu preciso do elogio do outro se eu me reconheço, se eu sei que tá bom, se eu sei que, né? Então, acho que acho que o ego muito aflorado mesmo. E o primeiro talvez o primeiro acho que tenha muita conexão com o terceiro mesmo. Como é que eu vou me boicotar se eu nem sei o que eu quero porque esse medo me bloqueia, né? Então, fiquei nesses níveis aí. Hum. Eliana quer falar? Na verdade, eu estou muito mais reflexiva, sabe? Então, acho que não tenho nada para compartilhar agora, não. Eu te agradeço, já tá ótimo. Então, essa parte onde a gente não teve a informação, ela não chegou ainda, eu brinco que ela fica sobre pesquisa. Flávia, ela fica sobre pesquisa 3 para você. Então, anota. E na hora de dormir, vou dar dica, gente. Na hora de dormir, o ego relaxa. Dormir e acordar. E aí ele permite que o nosso eu maior possa vir trazer umas pérolas para nós. Então, são algumas técnicas que a gente usa. Uma outra é ativar propositadamente o eu maior. Então, eu quero colocar sobre pesquisa onde o meu pequeno ego acredita que perderá, o que ele perderá se eu for verdadeiramente feliz. Então, a Suzy o terceiro, o Flávio o terceiro, a Suzy, por exemplo, o primeiro. E soltar também. Aí é um outro estudo de confiança, porque será que nosso ego vai acreditar que tem uma sabedoria interior e vai trazer informação? Ou ele vai querer saber do onde, por quê? E quando chegar a informação, ele fala: não quero nem saber, não era isso que eu queria, devolvo para o inconsciente. Então a gente começa a usar a nós mesmos como instrumento de pesquisa. Essa é uma autoinvestigação. Então não existe a resposta, ela está dentro de vocês, né? Existe a curiosidade, a gente fica com a pergunta e com sustentação de um campo que é eu não sei ainda. Pode ser que daqui 2 dias você tenha um sonho X e a resposta venha. De repente você vai ver um vídeo, um filme. Seu eu maior vai usar N criatividade para poder, uma força criativa, para poder, se você estiver aberto e relaxado, para poder trazer essa resposta. Então, a gente
começa a tomar gosto por nós, de querer se investigar, né? Será que eu tenho algum lugar que o meu ego atua? Então eu começo a abrir hipóteses. E aí a gente começa a pegar gosto pela autoinvestigação. Pelo menos foi assim comigo, sabe? Assim, essa criança curiosa, eu sou geminiana, eu sou curiosa mesmo. Quando eu, nossa, fui descobrindo essas coisas, eu falei, uau! Então, uma das coisas é a gente levar para o sono, a outra coisa é a gente colocar uma intenção de querer saber e de abrir espaço. Aí o nosso ego, que quer controlar, vai ter que sair de lado. É um ótimo exercício. Ele sai um pouquinho, dá dois passinhos para o lado e fala: aqui eu não faço ideia como é. Uma outra sabedoria, uma outra parte do meu ser vai ter que assumir e trazer essa resposta para mim. E às vezes a gente sai do mental, inclusive, que quer controlar tudo. Ou por onde a gente quer controlar? Pela mente, né? Onde é o ego atuante é na mente. E a E Josi aí a gente trouxe tem. isso de. Desculpa. Pode falar lá. E a Não. Josi trouxe isso de ativar intencionalmente, mas a gente já faz isso de uma forma natural. Quem aqui já teve uma ideia quando estava presa aqui em alguma questão, não conseguia sair, não sei o quê, a hora que foi passear com o cachorro, a hora que foi tomar banho, a hora que foi não sei o quê, veio uma ideia de como resolver aquele problema ou de como sair. Então, às vezes, naturalmente, quando a gente vai daí para esse estado relaxado, a gente sai daquela tensão, vem uma ideia. Às vezes procurar a chave do carro que perdeu, ou uma chave que perdeu, fica lá na tensão, não sei o que, a hora que você desiste, ai, depois eu vejo. Às vezes a gente encontra, vem a intuição de onde está. Então, isso naturalmente acontece. O que a gente propõe com o desenvolvimento da inteligência espiritual é que a gente pode intencionar, fazer isso de uma forma mais intencional. Como é que eu ponho a intenção de entrar nesse estado relaxado e já ampliar a minha consciência para me abrir para essas respostas que podem vir? Isso é possível de ser treinado, né? Da gente começar a praticar. Mas eu achei muito legal as respostas de vocês, porque é isso, o pequeno ego, quando vocês falaram da zona de conforto, muitas vezes a gente fica num lugar que não tá bom, ele também não é confortável, a gente chama de zona de conforto, a gente muda, que a gente fala de que é a zona de costume, é uma zona que a gente está acostumado, mas não necessariamente ela é confortável. E aí o medo que a gente tem de dar esse passo, a gente prefere ficar nesse lugar da infelicidade, num lugar que não está tão bom, porque ele é seguro, porque ele é conhecido. Então, às vezes, né, a mudança exige abrir mão desse controle de alguma forma, essa segurança, igual vocês falaram. E eu queria complementar que, para mim, para onde eu vou, onde na minha vida eu me boicoto quando a felicidade se aproxima. Se eu conquisto alguma coisa, eu já estou pensando na próxima coisa, ou como eu poderia melhorar. A primeira coisa que eu estou pensando é como é que eu melhoro isso? Como que aquela mini coisa que deu errado, que não foi tão bom, poderia ser melhor. Tem muito, 99% foi bom, 1% foi ruim, eu já quero dar o próximo passo de como que eu faço melhor, como que eu faço. E daí eu não permito sentir a felicidade daquele momento. Sustentar isso é difícil. E a Brené Brown, inclusive, que fala muito de vulnerabilidade, vergonha, ela fala que um dos sentimentos mais vulneráveis é joy, que ela fala, né? Alegria, é um dos mais vulneráveis que a gente tem, a gente se permitir sentir essa alegria, porque a gente sente que a qualquer momento a gente pode perder. E quanto é um treino, a gente aprender a sustentar o prazer, a alegria, a felicidade, é um treino. Legal. Quero trazer, a lá trouxe esse de não sustentar, então chega a felicidade em alguma situação, ela cessa, próximo, próxima conquista, ou como eu posso melhorar. E tem um outro lugar, é como, que é esse lugar de não curtir o tempo presente. Um outro lugar é como eu, com medo de perder, quero estender aquele momento de felicidade. A gente brinca, né, nas festas, que a gente é as últimas a sair de qualquer festa. Então, eu quero estender aquele momento de felicidade. É a FOMO, que eu não posso ficar fora de nenhum assunto. Então, assim, esse lugar também é um lugar que eu estou em algum nível, também morrendo de medo de perder esse momento de felicidade. Ao invés de viver, aí eu vou estender ou diminuir a experiência, ao invés de estar na experiência e que ela dure o tempo que durar. Porque muitas vezes eu acredito que vai demorar para vir de novo, né? Então eu quero ficar segurando aquela situação. Mas a vida é uma roda gigante, né? A gente está subindo e daí tem que aceitar o momento de descer e confiar que vai subir de novo. E é uma roda gigante. É.
Ah, isso E aí, serve nesses muito lugares, a também gente para a está vida afetiva. aprisionado. Fora do rio da vida, né? O rio corre e a gente fica pegado, ou segurando ou diminuindo a experiência em algum galho, impedindo de seguir o fluxo da vida. Pode falar, Grazi, eu te cortei, querida. Não, desculpa, eu que te cortei, perdão, Josi. Mas eu falei que isso serve demais para a vida afetiva, né? Nossa, como que nessa parte aí isso é uma montanha russa e assim, a gente tentando controlar o tempo todo. E a O última tempo coisa que todo. você faz é aproveitar o momento. Bom, pelo menos eu. Ó, essa é uma ótima forma de boicote da nossa felicidade, é não aproveitar o momento. Pronto, simples assim, não aproveita o momento. Só E a gente complementar, eu trouxe hoje acho que tem cedo a uns Eliana e o vieses, né, Flávio. Josi? E não Oi? sei, gente. Eu acho que tem uns vieses também que a gente tem um pouco sobre o momento, que eu acho que acaba também tornando a gente mais tensa e temerosa, né? De talvez ser mais espontâneo, soltar mais as amarras, os controles, né? Não sei, alguma coisa meio É. ingênua, que é um E medo de ser nesse. controlada, eu não sei. Eu fico eu fico muito reflexiva, que é difícil definir isso na minha vida, mas assim, eu vejo que a minha dificuldade e minha necessidade de controle vem muito de não ser a boba, de ser a pessoa que vai ser passada para trás. É, em torno dessa personalidade que a gente precisou criar, né, para sobreviver, gente. Isso acontece lá na infância. Mas a gente vai agora poder fazer isso com consciência e com uma escolha de vida é muito legal também, porque, por exemplo, você trouxe espontaneidade. Espontaneidade é do núcleo maior. E ela vem quando? Quando a gente está relaxado. Se a gente está tenso e a gente, né, tenso, tentando controlar, não tem espaço para espontaneidade, que é uma das lindas virtudes que nós temos. Não tem, a gente pega uma criança, gente, ela é espontânea, ela fala um monte de coisa. Eu lembro, minha mãe conta até hoje as histórias. Nossa, a Josiane falou isso, eu fiquei super sem graça. Então, assim, a criança, ela é livre, espontânea, a energia fluida. Ela não tá pensando, nossa, eu vou falar isso, vou envergonhar minha mãe, daqui 30 anos ela vai falar isso pra mim. Ela só faz, ela só é espontânea, né? A roupa, eu lembro que minha filha, domingo de manhã, ela ficava a manhã inteira mexendo em todas as gavetas, aí ela fazia mil combinações de roupa e vinha na sala desfilar, assim, e combinações lindas, super criativas. Mas ela ficasse pensando, se isso não, a bolinha não combina com a lista, não combina, corta a espontaneidade. Então a gente vai aprendendo a cortar a nossa própria espontaneidade. E a gente pode agora voltar e se permitir um pouquinho ser mais feliz, que é o tema que a gente falou hoje de manhã, para Eliana e para o Flávio de novo. É, a Bronnie Ware é uma enfermeira, ela acompanhou por muitos anos as pessoas nas últimas 12 semanas de vida e ela começou a mapear os arrependimentos mais comuns ao final da vida. E ela mapeou 5, a gente trouxe um aqui que é eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. E essa permissão, que é uma parte que é o ego saudável que tem que fazer, eu me permito ser feliz e abrir espaço para o meu eu maior se manifestar e de forma relaxada. E a gente já sabe fazer isso, gente. Todo mundo fez isso na infância, vocês viveram a visualização, a gente já sabe. A gente não, a gente só esqueceu. Então a gente está relembrando. E a Brené Brown escreveu esse livro antes, Os Cinco Arrependimentos Antes de Partir, que vale a pena também. E eu falo assim, é um mapa da vida, né? Todos nós chegaremos no final da nossa vida e a gente vai dar de cara com os nossos arrependimentos. Então, se a gente puder fazer isso ainda em vida, o quanto antes, seria muito legal, porque a gente pode mudar o curso das nossas vidas para viver vidas com menos arrependimentos. E muitas vezes a gente não se permite ser mais feliz porque é um estado vulnerável a felicidade. Envolve uma certa vulnerabilidade para a gente se permitir ser quem nós somos, para a gente se permitir aceitar a impermanência da vida. É um estado vulnerável, né? E agora, né, lá a gente passa para a felicidade organizacional, que também tem o tema do EPA, né? O EPA trabalha com autoliderança, acreditando que os líderes podem fazer esse trabalho dentro de si, e se você não é líder de uma área, não é líder de uma empresa, é líder da sua própria vida, ou deveria ser. Então, todo mundo pode fazer esse trabalho do autodesenvolvimento, mas a gente trabalha com as organizações, então como isso está vinculado com as organizações, que também é um tema que está em pauta. A Lá acabou de vir do Congresso da Felicidade, né, Lá? É, Conta um e pouquinho aí.
E aí tem esse dado, né, da Harvard Business Review, colaboradores felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficiente, 300% mais inovador. Eu não sei para que precisa de dado para destacar o óbvio, né? Porque é meio óbvio quando estamos mais felizes, produzimos mais, entregamos mais, somos mais criativos, mas esse dado é interessante, né, de trazer o impacto que Aí, isso Mó. tem nas organizações. E aí a gente trouxe aqui o case da MOL Impacto, eu até fiz um vídeo sobre isso, eu não sei quem assistiu, que eu assisti a palestra lá no Congresso da Felicidade. A MOL é uma das organizações que trabalha. Sabe aquelas revistas que tem farmácia normalmente, que você pode comprar a revista e você está doando, ajudando uma organização? É da MOL Impacto. E eles apresentaram um pouco iniciativas que eles tomam. Né, relacionados aos valores que eles têm. E eu achei super interessante, porque foi a primeira que eu vi que eu achei coerente, não foi só a gente tem aqui uma diretoria de felicidade, não sei o quê, e que eu, que eu vejo o discurso, mas eu não vejo uma ação prática de como que você está cuidando da felicidade dos colaboradores. E essa, para mim, me chamou muita atenção, porque eu achei coerente, né? Eles têm semana de trabalho de 4 dias, licença maternidade e paternidade estendida, incluindo 90 dias extras de adaptação, licença menstrual de até 2 dias de folga por mês, que eles falam que nem é muito usada, as pessoas ficam com medo, vou colocar essa licença menstrual aí de 2 dias, aí todas as mulheres vão pedir, vão abusar. Não, realmente o povo só tira quando de fato, né, tá com uma cólica intensa, tá com alguma questão que realmente precisa. Então, não tem um abuso nesse benefício, porque eles já consideram que a empresa está olhando para eles, né? Então já existe essa sensação de cuidado. Modelo de trabalho remoto, híbrido, com jornada flexível, e uma dos conceitos que eles usam, passa mais um pontinho para entrar a imagem. Não, volta. Opa, Tem que entrar perdão, um. Mó. É o trabalhar para viver o que há além do trabalho. Porque quando a gente está falando de felicidade, a gente não pode falar que estamos aqui com a bandeira da felicidade na organização. Nossa empresa aqui é incrível, maravilhosa, né? Tem escorregador, tem mesa de ping-pong, tem não sei o quê, as pessoas são felizes aqui. Na prática, você está sobrecarregando, você está colocando mais demanda, você quer que as pessoas respondam mensagem à noite, respondam no final de semana, estejam sempre disponíveis. Então, você não está prezando de fato pela felicidade dos seus colaboradores. Aí é melhor que você não fale. É melhor que você fale, ó, aqui a gente quer que as pessoas trabalhem até tarde, não sei o quê, né? Do que você usar como a máscara que tem a bandeira da felicidade e na prática é outra coisa. Então aqui eu achei coerente. Trabalhar para viver o que é além do trabalho, eu considero que o ser humano tem diversas áreas na vida e eu contribuo para que ele também viva as outras áreas da vida dele, né? Até cuidando com essa questão do tempo, principalmente. Mas a pergunta essencial é essa, né? Por que então que eu quero colocar a felicidade como um pilar na minha organização? Para quê que eu quero de fato fazer isso? E aí temos também os 3 níveis de consciência organizacional. Para tudo que a gente faz, a gente tem, se a gente tem esses 3 eus num nível individual, no nível do indivíduo, isso também se reflete nesse nível sistêmico. E é por isso que a gente trabalha a partir dessa consciência no nível indivíduo, porque conforme a gente vai ampliando a consciência no nível indivíduo, a gente vai fazendo essa transformação no nível mais sistêmico, né? Então, como que seria isso nos 3 eus? Um discurso de felicidade incoerente com a prática, que foi isso que eu acabei de falar, né? Eu coloco a bandeira da felicidade, mas na prática eu estou ali querendo que as pessoas trabalhem mais horas, estejam felizes para ficar mais tempo no trabalho. No eu menor, eu desejo a felicidade, né, dos colaboradores como um meio para mais produtividade e excesso de demanda de trabalho. Então, não é que eu estou escolhendo a felicidade porque eu prezo pela felicidade dos colaboradores, é porque eu acho que esse é o caminho para eu ter mais resultado. E não é o maior, eu enxergo a felicidade como o motivo pelo qual eu existo, o motivo pelo qual a organização existe, considerando o impacto em todas as áreas da vida do colaborador. Eu estou ali para proporcionar felicidade para todos os stakeholders, e isso é um valor para mim. E aí eu levo isso em consideração nas minhas tomadas de decisão. Então, é importante refletir quando a gente está pensando, né? Quero colocar um pilar de felicidade na minha organização. De que lugar? Os 3 podem estar coexistindo. Os 3, eles coexistem, né? Eles fazem parte, mas eu preciso ter consciência
que são três dimensões diferentes e o impacto que tem cada uma delas, né? Uma organização é feita de pessoas. Então, se a gente, muitas vezes, quando nasce esse impulso, eu quero considerar a felicidade dos colaboradores. Ela pode vir do eu maior daquela organização, ela também tem eu maior. Aí, de repente, o eu menor vê vantagens, fala, e aí eles vão ser mais produtivos, aí eu vou ter mais com menos. Então, ele começa a tirar vantagens da felicidade. A felicidade virou um produto. A minha marca empregadora ficou mais valiosa. E tem a máscara, a fachada, que as pessoas são felizes. Então, eu vou atrair mais talentos. E tem tudo. Tudo isso coexiste dentro de uma organização também. Porque a organização é feita de pessoas. Então, se existe dentro de nós, fora a gente também vai ver, né? E aí a É, gente vê também greenwash, todos os washes vêm da máscara, que é falso, não se sustenta, não é verdadeiro, tá? E pode ser dentro de uma organização, alguns líderes estão atuando pela máscara, outros pelo eu menor, outros pelo eu maior, ou aquela célula de trabalho trabalha como impulso, com a vontade do eu maior. Então, isso tudo coexiste. é isso. E aí a gente vai fazendo o trabalho de tomar consciência, né? E aqui a gente não está ignorando o fato de que as organizações estão dentro de um sistema econômico que é tomada de decisão, né, envolve o lucro. O lucro, ele faz parte e ele é importante. Isso não está desvinculado da inteligência espiritual, mas é como que eu consigo incluir outros valores junto, né? Como eu consigo ampliar essa consciência para as tomadas de decisões, a gente poder fazer com um pouco mais de escolha e não tanto no automatismo. A mesma coisa do indivíduo, quando a Josi falou, quando eu consigo ter consciência do que está acontecendo, eu consigo ter um pouco, ter mais escolhas. Então, é esse o convite, quando a gente fala de desenvolver a inteligência espiritual, ampliar a consciência das pessoas, é que a partir desse micro a gente vai conseguindo ampliar, tendo tomadas de decisões mais conscientes, que impactam nesse todo. Do que adianta uma empresa feliz, mas também não é produtiva e também não vai gerar lucro e também, né, vai demitir pessoas e também vai ser ociosa. É disfuncional da mesma forma. Então, aquele ponto de equilíbrio, gente, isso é uma busca, não está pronto. Nenhuma organização está aqui, nossa, ela só opera pelo eu maior, porque nós não só operamos pelo eu maior. Então, isso vai sendo construído conforme eu vou conhecendo aonde tem as máscaras, aonde tem o eu menor atuando e podendo tomar consciência disso. Não está pronto. A gente vai construir juntas essas novas organizações, conforme a gente vai avançando dentro de nós. Aqui não vou citar, porque é a mesma coisa, mas assim, eu vou trazer um núcleo disso. É que aqui isso a gente pode separar em três níveis também. Mas o impulso do eu maior é que quando eu olho para aqueles liderados, para aquela, inclusive para a própria liderança, ou pela missão, visão e valor daquela organização, a felicidade é considerada. E ele é o motivo pelo qual eu existo. Eu não só existo para solucionar uma dor. Eu só não existo para ganhar tanto de dinheiro. Eu existo porque, através do meu processo de existência como organização, eu farei pessoas felizes. E a gente sabe quando uma empresa também atua muito bem, gente, o impacto que ela tem na sociedade. Ela muda famílias, muda uma comunidade. Então, a felicidade é considerada, ela é a chama que vai gerar um impulso dela atuar no mundo. É diferente de vou pegar a felicidade, que é uma pauta. O que que eu posso ganhar com isso? Se eu investir tanto, eu vou ganhar nisso, as pessoas vão ficar mais aqui. Então é isso que a Laís trouxe do eu menor. Ou eu só vou fazer de fachada, que também não vai se sustentar com o tempo, né? Tem brincadeiras, máscaras caem, cai mesmo, cai das organizações, cai dos políticos, cai as nossas, então cai também. Mas é o impulso. E aí a gente vai cuidar desse impulso, porque as nossas outras partes vão tomar conta desse impulso do eu maior. Mas o meu motivo de existência, eu considero a felicidade humana. E isso não significa ser bonzinho, ser uma organização que só faz coisa boa para todo mundo. Não necessariamente. Ela também toma decisões difíceis. Ela também demite, ela também faz, né, reorganiza a estrutura.
quando necessário, mas daí vem desse lugar de consciência maior que eu também entendo que se eu tiver que demitir alguém, se é bom para mim, também é bom para aquela pessoa, em algum nível, né, de consciência, às vezes não naquele momento, mas é uma pessoa que está desalinhada, por exemplo, com a minha cultura organizacional. E eu sei que para aquela pessoa ela vai ser mais feliz se ela estiver numa outra organização mais alinhada. Então, essa organização que essa é uma organização consciente, que preza pelo lucro, mas preza por esses outros valores, ela também toma decisões difíceis. Não é a mesma coisa do que ser bonzinho, generoso, 100% do tempo. Até porque ela precisa também ser sustentável para poder gerar impacto. Então é legal a gente olhar qual é a imagem que vem na minha mente de uma empresa feliz. Ah, ela é fofinha, ela é permissiva, ela é sem limite, ela não se preocupa com o resultado. Então, quais são as nossas ideias pré-concebidas de pessoas e empresas felizes? Também é um assunto importante para a gente levantar. E ela atua de fato no espaço onde o florescimento humano é o ponto central. E a gente já vê coisas lindas acontecendo. A lá trouxe o case do mall, no outro EPA a gente trouxe um outro case do livro Empresas que Curam. Tem muitas coisas novas e lindas acontecendo. Mas linda não quer dizer permissiva. E essas empresas serão as pioneiras em desenvolver a autoconsciência do seu time, do seu próprio time, porque ela sabe que um trabalho no indivíduo é que faz toda a diferença para ela sustentar essa chama do desenvolvimento humano. Como fazer isso? Começa Vamos com uma lá? liderança que acredita, que quer e que está disposta a pagar os preços de tempo, investimento e desconforto. Não é para todas as organizações, Não mas é. começa assim, com alguém que de fato acredita que esse é o caminho para gerar mudanças sistêmicas a partir do indivíduo, do desenvolvimento interior. A menor das minhas ações tem um impacto imenso no todo. Pode passar aí que tem uns outros três. Não, tinha três negocinhos, não tinha naquele slide? Olha lá, não. Ah, então acho Eu que a tô com. gente. Ai, Ah, ó. tem! Ele se revelou! Né? Que a menor das ações tem um imenso impacto no todo. Eu, como responsável pela minha felicidade, eu, como liderança, promovendo felicidade como um objetivo da minha atuação no trabalho, então como é que eu coloco isso como um valor quando eu estou, né, fazendo escolhas e tomando decisões relacionadas à minha equipe e meu time? Felicidade como um objetivo final da minha organização, né? Esse lugar que a gente falou como um motivo da existência do ser. Então, são níveis, mas começa no nosso nível individual, é eu como responsável pela minha felicidade, onde eu não espero também que a organização vá fazer milhões de mudanças e é por conta disso que eu serei feliz. Mas começa com essa autorresponsabilidade. A felicidade será um resultado e, ao mesmo tempo, também um pré-requisito. Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. E é com essa frase que a gente queria encerrar esse encontro. Queremos checar com vocês o que vocês estão levando desse encontro e agradecer pela presença. Quer passar só os últimos slides? Aí a gente fecha para a Quero, gravação aí a e gente abre para volta cada nesse um. aqui, né? Agradecer Boa. quem esteve conosco em 2025, nessa jornada de vários encontros mensais. Esse é o último encontro do ano da Catris. A gente ainda está repensando como que a gente vai fazer ano que vem. Pode ser que surjam mudanças por aí. Então, desejar também boas festas. Não sei também que se eu tiver alguém assistindo gravado. E agradecer. Isso foi muito especial para nós, essa jornada de EPAs, né, Josi? A gente Muito. cresce muito e aprende muito. Alguns dos nossos serviços para organizações, temos workshops, jornadas de autoconsciência, palestras relacionadas à saúde mental, à liderança, soft skills.
vários trabalhos. Também temos trabalhos para indivíduos, né? Mentoria de inteligência espiritual, individual, a gente tinha em grupo, agora não estamos em grupo. Grupos de Patrick, que é o caminho de autoconhecimento que a gente trilha. A Josi e a Jana têm grupos de Patrick. A Jana é coach de carreira. Eu faço mentoria de comunicação não violenta e sou mediadora de conflitos organizacionais. Também faço essa parte de mediação de conflitos. E é isso. E agora queremos ouvir. Eu vou parar a gravação. Aqui alguns livros que Biblioteca trazer, Catras, são nossa livros que a gente biblioteca. indica. O da Bronnie Ware entra aqui também, né? Os É, 5 arrependimentos antes partir. de partir. E a gente, quem quiser seguir, a gente, né? No Instagram, LinkedIn, YouTube não tá aqui, mas também tem o canal da Catras lá. Muito, muito obrigada. Então, Vamos vou parar a encerrar gravação e a aí pra gente gravação só e a ouvir gente o que que vocês estão levando. e tira fotos. Ah, é. Então tá, obrigada, tchau. Pra quem tá